Olá, tudo bem? Eu sou a Beatriz Ima, estudante de terapia ocupacional na Universidade Federal de São Paulo, da Baixada Santista, aqui no Brasil. Hoje eu vim apresentar o trabalho feito por mim e pela professora doutora Márcia Novelli, que consiste nos espaços domiciliares de estimulação multissensorial baseados nos princípios de Snow, estudo piloto. Contextualizando um pouco a respeito do tema, eu quero trazer alguns dados para vocês, e o primeiro é que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constatou-se em 2016 que 26,9 milhões de pessoas atingiram o marco de 60 anos ou mais. Sendo assim, eu quero dizer para vocês que o envelhecimento, ele possui mesmo, juntamente, um declínio no sistema sensorial e cognitivo. Porém, em quadros demenciais, esse declínio é mais acentuado e ele pode atingir múltiplos domínios, causando prejuízo no desempenho das atividades cotidianas e na independência e autonomia dos sujeitos. Em 2021, constatou-se que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a demência é a sétima causa de mortes no mundo e afeta 55 milhões de pessoas. A partir desses dados, nós voltamos o nosso olhar para o Snowsland 24 horas em ambientes domiciliários, que tem como intuito oferecer uma proposta de intervenção e estimulação multissensorial para idosos acometidos por essa doença. Para a realização do Snowsland 24 horas, é necessária a organização de um espaço multissensorial que possua estímulos visuais, gustativos, olfatórios, táteis e proprioceptivos, para proporcionar uma estimulação de todas essas percepções. Além disso, os estudos sobre essa terapia e seus benefícios são escassos, tanto para os idosos que vivem na comunidade, quanto para os seus cuidadores familiares, e aí se dá a necessidade de fazer esse estudo. Portanto, o objetivo geral do nosso estudo é compreender e avaliar os impactos da estimulação multissensorial de Snowsland em ambientes domiciliares de idosos com demência vivendo na comunidade. Os objetivos específicos é propor o ambiente Snowsland 24 horas, ampliar os impactos da intervenção de estimulação multissensorial, mapear a percepção dos impactos no ambiente multissensorial a partir da visão dos idosos e dos cuidadores familiares, considerando seus efeitos, e a hipótese do nosso estudo é que a intervenção multissensorial de Snowsland 24 horas terá um efeito positivo na redução de frequência e intensidade das alterações comportamentais dos idosos, que promoverá bem-estar aos mesmos. Além disso, o estudo também propõe avaliar os benefícios identificados a partir da percepção dos cuidadores familiares sobre o cotidiano de ambos. Em relação ao método, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo através da plataforma Brasil. A pesquisa, ela se apresenta do tipo quantitativa, uma vez que ocorre coleta de dados, comparação de proposições e análise estatística comparando os resultados pré e pós-intervenção, e também qualitativa, porque levamos em consideração as impressões, opiniões e percepções dos cuidadores familiares em relação ao impacto da intervenção. Os instrumentos utilizados no projeto é a triagem e dados de identificação do idoso e do cuidador, a avaliação de preferências sensoriais, a escala visual analógica das emoções, o impacto social da intervenção e o inventário neuropsiquiátrico. Como método, nós seguimos uma estruturação. Então, primeiro nós fazemos o recrutamento dos idosos participantes na comunidade de Santos, assim como os seus familiares também. Nós usamos meios de comunicação, como rede social, para divulgar folhetos informativos com o número e e-mail da pesquisadora. Os idosos recrutados, eles são avaliados na linha de base pré-intervenção. A amostra de 5 idosos e suas famílias, que é o número que nós atendemos atualmente, vivem na comunidade e nós realizamos os atendimentos domiciliares ao longo de 3 a 4 meses, que são constituídos em 8 sessões. Os resultados das avaliações, eles são digitados em planilhas como Excel, Google Docs, para que depois nós podamos fazer a análise desses dados. Para analisar o impacto da intervenção domiciliária, o tamanho e efeito considerado as médias no inventário neuropsiquiátrico de antes e depois da intervenção. Em relação aos resultados, vale ressaltar que a pesquisa ainda está em andamento, então os resultados são parciais.
Recentemente, nós finalizamos o primeiro caso atendido pela estimulação multissensorial em ambiente domiciliário. Esse caso possuía um quadro grave de demência, com mutismo, pouca interação com o ambiente, então em diversos momentos ele ficava com o olho fechado, na verdade quase que o tempo todo, e os comportamentos agressivos em situações específicas como o banho costumavam acontecer. Com a implementação da estimulação multissensorial, a parte de estimular e de relaxar foram percebidas como benéficas pela parceira de cuidado. Ela tem apresentado relatos e posicionamentos positivos em relação à diminuição desses comportamentos, principalmente no banho. E o aumento também do estado de alerta do idoso com o ambiente social foi observado pela pesquisadora e pela cuidadora familiar durante os atendimentos. O banco de dados elaborado pela pesquisadora contém os resultados deste caso através do INPI, pré e pós-intervenção, e são evidenciados os dados quantitativos que demonstram a efetividade da implementação. Mesmo mantendo a quantidade de comportamentos na avaliação pré e pós, a frequência e a intensidade desses comportamentos diminuíram com a intervenção. A partir da percepção da parceira de cuidado, o declínio do quadro era constante, consideravelmente progressivo. Depois da intervenção, foi possível observar respostas positivas, aumentando o estado de alerta, aumentando a interação com o ambiente e com as pessoas também, mostrando mais reações e emoções do que anteriormente e respondendo melhor a comandos simples. Como uma medida qualitativa, nós também trouxemos o relato da parceira de cuidado. Ele veio vindo em um declínio e quando vocês vieram, ele estava nesse patamar de declínio. Não estava interagindo mais e etc. Com o correr do tempo, a gente foi vendo que ele foi despertando mínimas coisas. Ele foi despertando um dia ou outro com a terapeuta e comigo mesma. E eu vi que ele estava ali ainda. Eu vi mais uma possibilidade de ter ele ainda mais próximo de mim, com o Snowden, e eu sei que muita coisa se perdeu nesse caminho, mas o que eu puder ter dele ainda de conexão, eu quero. Então foi ótimo, para mim foi muito bom. Por fim, como conclusão, a intervenção de estimulação multissensorial nos princípios de Snowden em ambiente domiciliário tem demonstrado um impacto positivo para as pessoas que apresentam síndromes demenciais e seus cuidadores familiares, principalmente em casos graves e moderados. A redução na intensidade, frequência e pontuação total das alterações de comportamento, como também a diminuição do desgaste do cuidador, têm sido apresentados como uma eficácia da intervenção. Além disso, o impacto também é identificável a partir das percepções subjetivas das idosas e também dos cuidadores familiares, como nós trouxemos anteriormente. Essas são as referências que foram utilizadas. Muito obrigada por terem chegado comigo até aqui. Eu agradeço ao Congresso por poder participar, também agradeço à Fundação de Amparo em Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP que financia esse estudo, e a Universidade Federal de São Paulo, que é onde esse projeto está sendo desenvolvido comigo e com a professora doutora Márcia Novelli. É isso, muito obrigada, tchau, tchau!